Bom dia pessoal do YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Whats e por quais meios você estiver prestigiando o meu trabalho. Salve 8 de maio, data histórica, hoje na história. Então pessoal, 8 de maio de 1945, rendição incondicional da Alemanha, Alemanha nazista. Batalha de Berlim, aí, a última batalha aí. Na verdade não foi a última, né? Foi a última antes da rendição incondicional da Alemanha. Você ainda tem lá no extremo oriente, lá o Japão, que só se renderia lá em agosto de 45 após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? O Japão foi foi o último país aí a se render na Segunda Guerra, né, após o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, né? A velha história como que uma guerra que começou na Europa, com países europeus se invadindo, terminou com um país da América bombardeando um país da Ásia, para você ver as proporções que atingiram a Segunda Grande Guerra. 8 de maio de 1945, Dresden, né? A bandeira comunista hasteada em Dresden. A invasão seguida do estupro de Berlim, né, um episódio triste aí que ocorreu. Exército Vermelho, Zhukov, que o grande general soviético, né, responsável pela derrota alemã. Lembrando que várias batalhas, né, ocorreram na Segunda Guerra. A Batalha de Berlim foi a última. Você tem a Batalha nas Ardenhas, você tem a Operação Leão Marinho, você tem a Batalha de Midlow, você tem a Batalha de Stalingrado, de Kursk, de Moscou, embora Moscou não fosse invadida, né? Você tem a Operação Barbarossa, o maior deslocamento militar na história, né? Quando 4 milhões de soldados alemães, divididos em 180 subdivisões, atacaram aí a União Soviética, quebrando o pacto Ribbentrop-Molotov. Olha, a velha discussão, nazismo era esquerda e direita, eles flertavam, olha só. Olha só o flerte que havia entre esquerda e direita, tanto que havia um pacto entre o stalinismo, né, Stalin, o pacto Ribbentrop-Molotov, o pacto de não agressão, né? Sabe-se que Stalin ficou em pânico por 3 dias quando ele soube que a Alemanha havia quebrado esse pacto. Ele não acreditou que o Hitler iria quebrar esse pacto, né, que havia com os comunistas lá soviéticos. O que vai acontecer? A gente sabe muito bem que a história do nazismo ela é recortada, ela é contada de acordo com os interesses dos vencedores. E eu não estou fazendo nenhuma apologia aí à Alemanha nazista que perdeu. Mas eles não estão aqui para contar a história, a versão deles da história, né? Quem contou a história que a gente conhece é a história dos vencedores, dos aliados aí, Inglaterra, França e União Soviética, né? E mais os aliados, formaram as forças aliadas, né? Contra o eixo Alemanha, Itália e Japão. O que vai ocorrer? O que vai ocorrer? Toda a gestação do nazismo lá na década de 20, né? O Partido dos Trabalhadores Alemães, né? Que transformar-se-ia em Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Hitler dá um golpe dentro, Hitler é colocado como um espião dentro desse partido, né? E pipocavam aí movimentos comunistas e trabalhistas na Alemanha, e o partido nazista ele tem na sua origem um embrião trabalhista, ele advém dos meios trabalhistas, né? Embora o Hitler deu um golpe dentro desse partido. Né, o Drexler, Anton Drexler, todo aquele pessoal ali, né? Sabemos que muitos nazistas eram combatentes da Primeira Guerra, Rudolf Ross, Göring, que inventou a Blitzkrieg alemã, né? A Guerra Relâmpago. Os alemães inventaram o ataque aéreo. Nós sabemos que a Segunda Guerra deriva-se do final trágico da Primeira Guerra, onde alguns dizem que a Alemanha sofreu um golpe, né, que os judeus deram um golpe aí dentro do exército alemão, forçando a rendição alemã. Cogita-se que o ódio do Hitler aos judeus advenha da Primeira Grande Guerra, né, a Guerra Imperialista.
Sabemos muito bem dos grandes financiadores do nazismo, as grandes empresas, o grande capital, né? Nunca pode se negar isso. O grande capital, as grandes empresas, dentre elas a antiga IG Farben, que tornou-se a Bayer, que eram os fornecedores lá do Zyklon B, os gases mortíferos lá dos campos de concentração. Sabemos que os campos de concentração se inspiraram nos campos de trabalho forçado que já ocorriam na União Soviética, que aliás não foram os soviéticos que inventaram, foram os ingleses depois da Guerra dos Boeres lá na África. E por aí vai, né? As grandes finanças internacionais que deram dinheiro para os nazistas e para os comunistas, que destruíram toda a Europa, depois se beneficiaram, criaram a ONU, o Banco Mundial, o Estado de Israel, tudo pós-Segunda Guerra. Quer dizer, foi fomentada uma guerra, destruíram tudo, depois se beneficiaram disso. Não é muita coincidência que Banco Mundial tenha surgido após a Segunda Guerra, o endividamento europeu, a reconstrução europeia, todos os processos históricos interligados, né? O velho mestre aí, o velho Olavo de Carvalho, né, tem uma afirmação no mínimo interessantíssima, que o nazismo, cumprida a sua missão de liquidar as potências centrais europeias, praticamente foi jogado no lixo da história, né? Dividiu o mundo aí entre duas grandes superpotências, União Soviética, comunista, Estados Unidos capitalistas, e acabou em 8 de maio de 45 o nazismo, não ressurgindo mais, apenas com um fetiche neonazista, que segundo Olavo é inflado pelos próprios comunistas para assustar criancinhas e desviar a atenção, né? Qualquer lugar do mundo uma bandeira nazista vai causar repúdio. E aqui no Brasil, curiosamente, a bandeira comunista ela não causa repúdio. Em alguns lugares do leste europeu, você apresenta a insígnia nazista e comunista, eles têm o mesmo pavor das duas bandeiras, né? Você pega aí o leste europeu, apanhou primeiro dos nazistas, depois dos comunistas. Você pega a ideia de que... Por que morreram tantos soviéticos, tantos eslavos? Uma, porque a União Soviética era uma força de ataque. Eles jamais pensariam que o Hitler iria invadir a União Soviética, né? Cogita-se aí que os próprios soviéticos queriam invadir antes a Alemanha, mas alguém aí cantou a bola aí para os nazistas e eles deram um gol, fizeram a invasão antes, o que foi trágico para todo mundo, né? Morreram... Quem mais morreu na Segunda Guerra foram os eslavos, né? Mais de 25 milhões de eslavos, principalmente russos, tchecos, né? Húngaros, polacos. Polônia sofreu demais na Segunda Guerra. Talvez aí, um grifo meu aí, o país que mais sofreu, mais do que a própria União Soviética, que teve muitas baixas. E a própria Alemanha nazista aí, que acabou perdendo aí, sofrendo aí todas as mazelas, né? E os judeus aí que foram massacrados, 6 milhões de judeus, ciganos, homossexuais, comunistas, todos eles enviados aí para os campos de concentração. As grandes empresas, os grandes financiadores do nazismo, Ford, IBM, Hugo Boss, Nestlé, Coca-Cola, Volkswagen, que foi criado nessa época, né? A fusão aí do grande capital alemão e norte-americano e francês, né? A L'Oréal Paris, né? Era o representante do fascismo francês, financiou também a Alemanha nazista, né? Os grandes financiadores da Alemanha nazista, a grande fusão de Estado. Olha só o que é nazifascismo: é a unificação do poder estatal violento, repressor, com o grande capital, né? Então você tem um metacapitalismo, né, que é uma etapa posterior ao capitalismo, né, onde a fusão dessas grandes empresas monopolistas e oligopolistas com o poder repressor do Estado aí, colocando todo o sindicato sobre a sua bota, né, e não tendo mais nada para o povo. O povo apenas tinha que obedecer, seguir as regras, senão sofreria pesadas sanções e penalidades, né? Então é o grande capital, é óbvio. Nazi e fascismo são regimes do grande capital, né?
Ah, professor, mas não tem um viés de esquerda, você tem uma forte estatização, uma coletivização, você tem a supressão do indivíduo, né? Os três regimes, eles foram altamente estatizantes. O que nos faz pensar se ele era capitalista, mas não era capitalista, era metacapitalista. É uma etapa posterior ao capitalismo, mais cruel ainda que o capitalismo, né? O capitalismo ainda admite algum liberalismo, alguma livre concorrência, ao estímulo ao individualismo, ao homem que se faz sozinho. Mas no nazifascismo e no comunismo, nesses regimes totalitários, você tem a supressão total do indivíduo. O slogan nazista: tu não és nada, teu povo é tudo. O fascismo: nada contra o Estado, ninguém fora do Estado, tudo pelo Estado, né? Forte estatização, supressão do indivíduo. Lá na União Soviética a mesma coisa, todo poder aos sovietes, ou seja, nenhum para você, todo poder aos sovietes. Regimes totalitários, a esquerda e a direita. Supressão do indivíduo, coletivismo, antidemocrático, antiliberais, esse é um grifo importantíssimo. Quando se atribui a um determinado candidato que governou o Brasil aí de 2018 a 22 o epíteto de fascista, nada mais contrário ao fascismo do que o liberalismo. O fascismo, ele surge de uma crise liberal, uma crise capitalista do liberalismo, né? Que inclusive aí alguns anos mais tarde aí levou aí a quebra da bolsa lá, a crise de 29, né? Uma crise do liberalismo. O nazifascismo era para corrigir essas crises, então o fascismo não era liberal, né? Um governo aí teve Paulo Guedes como ministro da economia, ultraliberal, neoliberal. Então não tem como conciliar fascismo e liberalismo, como é que eu poderia dizer? É um erro interpretativo grave a gravíssimo cometer esse erro. Pode-se atribuir qualquer coisa: autoritarismo, demagogia, corrupto, violência, que são atributos do fascismo, mas não são o próprio fascismo. O fascismo é outra coisa, né? Segunda Guerra, pessoal, 60 milhões de mortos, mundo em crise, Europa destruída, Japão destruído, uma parte lá do leste europeu destruído, pós-Segunda Guerra, Guerra Fria, né? As duas superpotências aí, soviéticos e americanos. É o século XX, pessoal, criação da ONU, emancipação das minorias, né? Luta contra o racismo, o machismo, a xenofobia, né? A luta contra próprios regimes fascistas e neofascistas, vitória aliada, né? Bombas sobre o Japão, armas, Estado armado, né? É o velho slogan: o Estado é sempre mais perigoso que o indivíduo, né? O Estado armado, ele desarma você, olha que maravilha. Você, chefe de família, pai de família, trabalhador, paga suas contas, zela pelo bem da sua família, você é um perigo você ter arma, você é um fascista, um nazista, um potencial assassino, você é um perigo ter armas. Agora o Estado, esse Estado honesto, democrático, que não é demagogo, né, que não se alia às grandes corporações, no fim das contas há uma unificação entre poder político e econômico, mesmo na democracia, eles se caracterizam pelo uso legítimo da força, como diz o Max Weber. Agora, você é um fascista, um nazista. Se você defender o seu direito, inclusive o seu direito à vida, você é um nazifascista. Olha que maravilha que é, né? A definição brilhante de Weber, né? O Estado se resume em o monopólio do uso legítimo da força. O que ele quer dizer com isso? Que em última instância o Estado pode, para fazer valer os seus direitos, usar a violência, a força e até te matar, né? É isso que ele está querendo dizer. O que foi nazifascismo e comunismo? Gangue de criminosos que se uniram, decidiram que era certo e errado, que era bem e mal. Daí uma característica do nazifascismo e do comunismo é eles suplantarem o indivíduo. Eles sabem o que é bom para você. Então, no nazifascismo e comunismo é obrigado a votar,
é obrigado a ir para a escola, é obrigado a tomar vacina. Quer dizer, o indivíduo ele não sabe mais, ele não tem a tutela sobre si mesmo. É um Estado armado que vai tutelar a sociedade. Cadê o livre indivíduo, o livre pensamento, a autonomia para decidir o que você quer para a sua vida? Né? O nazifascismo, o comunismo, regimes totalitários, eles suplantam o indivíduo, são coletivistas, são antiliberais. Né? Uma característica forte do nazifascismo é a supressão do indivíduo, o fim dos direitos individuais, o fim do liberalismo. Ele surge de uma crise do liberalismo, né? Do descontrole da economia, dos disparatos que a economia liberal faz e institui uma forte estatização, né? Uma unificação do grande capital com o poder do Estado, né? Suplantando, oprimindo toda a sociedade. Então, 8 de maio de 45, invasão de Berlim, né? Rendição incondicional da Alemanha. A Wehrmacht sucumbe, né, após algumas derrotas em Stalingrado, em Kursk, a maior batalha de tanques da história, né? A Batalha de Berlim, Operação Barbarossa, Dia D, invasão da França, né? Aí a França, o norte da França, e por aí vai. Segunda Grande Guerra, o mundo pós a Segunda Guerra, fundação das grandes corporações internacionais, né? ONU, Estado de Israel, né? Você tem o Banco Mundial, né? Você tem os grandes tratados que puseram fim à Segunda Guerra, a Conferência de Yalta, Conferência de Bretton Woods, tem mais uma famosa, Yalta, Bretton Woods, né? E tem mais uma aí que ficou famosa aí, a reunião do Stalin, Churchill e Roosevelt, né? Beleza, pessoal? Um bom dia a todos.